A minha namorada achava que seria o vídeo viral perfeito. Ela apostou 1.000 euros com as amigas que conseguiria me fazer rastejar de joelhos e implorar para não me deixar no meio da festa. Eu ouvia a rir na casa de banho, chamando-me de seu cachorrinho obediente. Mas quando ela subiu ao palco e disse as palavras de despedida, ela não esperava que eu não fosse seguir o seu roteiro. Em vez de lágrimas, ela recebeu uma lição que destruiu a sua reputação em 60 segundos. Na sexta-feira passada, na vivenda do meu melhor amigo Tiago, observei a namorada com quem vivi durante 2 anos a preparar aquilo que ela pensava que seria o ponto alto da noite. Ela pretendia acabar comigo publicamente à frente de todos os nossos amigos, para ver o quão desesperadamente eu lutaria por ela. Mas, em vez de uma cena de ciúmes, ela recebeu uma lição de amor próprio. Cheguei mais cedo para ajudar o Tiago com a organização. Éramos amigos desde a universidade e eu sempre o ajudava quando ele organizava grandes eventos. A Sofia devia chegar mais tarde com as amigas, a Beatriz e a Camila. Ela adorava entradas triunfais, adorava ser o centro das atenções quando entrava numa sala. Estava a carregar caixas de bebidas da garagem quando ouvi vozes familiares vindas da casa de banho perto da cozinha. A porta estava entreaberta e o riso característico da Sofia coava nos azulejos. Normalmente não costumo escutar conversas alheias, mas o tom do diálogo fez-me parar. A Sofia dizia, com voz excitada, que diria algo como a nossa relação já não funciona. Ela instruía as amigas para se posicionarem pela sala. Queria que elas vissem a minha cara quando ela o fizesse, porque queria captar cada emoção. Senti um frio a percorrer minha espinha. Foi então que a Beatriz interveio, com a voz cheia de veneno e entusiasmo. Ela disse que seria genial e que apostava 1.000 euros em como eu começaria a chorar nos primeiros 30 segundos. Foi o primeiro golpe baixo. Elas não estavam apenas a planear um espetáculo, estavam a apostar na minha dor. A Camila acrescentou que eu cairia de joelhos, tal como o namorado da irmã dela fez no mês passado. Riam-se, discutindo como eu iria suplicar, prometer uma viagem à Madeira ou comprar malas de marca, só para que a Sofia me perdoasse. A Sofia concordou com elas, e na sua voz, ouvi não amor, mas um cálculo frio. Ela disse que é preciso lembrar aos homens o que eles podem perder, porque eu ultimamente andava demasiado relaxado. Segundo ela, eu tinha deixado de tentar impressioná-la. O meu coração batia tão forte que tive medo que elas ouvissem. Estavam a planear humilhar-me para entretenimento nas redes sociais e para aumentar o próprio ego. A Beatriz sugeriu esperar até as 9 da noite, quando todos já tivessem bebido um pouco, mas ainda fossem capazes de se focar no drama. Era o plano perfeito, pensavam elas. Queriam filmar tudo para o TikTok, esperando milhões de visualizações. Ouvi o som do batom a fechar e o roçar dos vestidos. Iam sair. Afastei-me rapidamente para a cozinha, fingindo que tinha acabado de entrar. Quando apareceram no corredor, a rir e a tagarelar como se nada tivesse acontecido, senti nojo. A Sofia correu para mim, beijou-me na face e disse que se tinham atrasado por causa do trânsito. Olhei para ela com outros olhos. Ela parecia um predador a brincar com a comida. As amigas trocavam olhares nas costas dela, mal conseguindo conter o riso. Eu podia ter feito um escândalo ali mesmo. Podia ter exposto a conspiração delas antes mesmo da festa começar. Mas na minha cabeça começou a formar-se um outro plano, muito melhor. Se a Sofia queria um espetáculo, eu dar-lhe-ia um espetáculo. Mas não seria do gênero com que ela contava. Passei a hora seguinte a ajudar o Tiago, enquanto as palavras delas sobre as apostas e a humilhação giravam na minha mente. Às 9 da noite, a casa estava cheia de gente. A música estava alta, as bebidas fluíam, todos se divertiam. Todos, exceto eu. Observei a Sofia ocupar uma posição estratégica no centro da sala de estar. A Beatriz e a Camila espalharam-se pelos cantos, com os telemóveis prontos, como atiradores furtivos. Eu estava a conversar com um colega quando reparei que a Beatriz começou a filmar discretamente. A Sofia respirou fundo e caminhou na minha direção com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era a máscara de uma heroína trágica. As conversas à nossa volta começaram a diminuir. As pessoas sentiam a tensão. A Sofia disse alto que precisávamos de conversar.
Metade da sala virou-se para nós. Pousei calmamente o meu copo na mesa e perguntei o que se passava. Ela fez uma pausa teatral, que provavelmente tinha ensaiado ao espelho, e declarou que tinha pensado muito sobre nós e sentia que a nossa relação já não funcionava. O silêncio na sala tornou-se mortal. Vi os olhos da Beatriz brilharem. Ela aproximou a câmara, à espera do meu colapso. Todos esperavam súplicas. Todos esperavam lágrimas. A Sofia olhava para mim à espera do triunfo. Assenti lentamente, como se estivesse a ponderar as palavras dela, e fiz aquilo que virou o mundo delas do avesso. O silêncio que se seguiu à declaração da Sofia foi tão absoluto que eu conseguia ouvir o zumbido do sistema de ar-condicionado e o tilintar do gelo num copo do outro lado da sala. Centenas de olhos estavam fixos em nós, uma mistura de curiosidade mórbida e constrangimento alheio. Eu conseguia sentir a antecipação vibrar no ar, especialmente vinda do canto onde a Beatriz e a Camila mantinham os telemóveis erguidos, prontas para captar a minha humilhação em alta definição. Elas esperavam o guião clássico, o namorado devastado, o choque, a negação, e finalmente, a súplica de joelhos que lhes garantiria a aposta de 1.000 euros e a viralidade no TikTok. A Sofia mantinha sua pose de mártir, com o lábio inferior a tremer ligeiramente numa performance digna de um prêmio de representação, aguardando a minha explosão emocional para validar a narrativa de que ela era vítima de um relacionamento estagnado. No entanto, o que elas não sabiam era que eu tinha lido o guião antes da peça começar. Em vez de deixar o meu mundo desabar, respirei fundo e permiti que uma calma gelada tomasse conta de mim. Olhei para Sofia, estudando o rosto da mulher que eu amava, ou que pensava amar, e vi apenas uma estranha à procura de validação externa à custa da minha dignidade. Sem alterar o tom de voz ou demonstrar qualquer sinal de agitação, respondi-lhe com uma concordância simples e direta. Disse-lhe que ela tinha toda a razão e que, se ela sentia que não funcionava, eu aceitava sua decisão imediatamente. Agradeci-lhe pela honestidade brutal diante dos nossos amigos e fiz um movimento que a apanhou totalmente desprevenida. Com movimentos deliberadamente lentos, tirei o molho de chaves da minha casa do bolso, chaves que ela usava livremente há mais de 1 ano, e pousei-o suavemente na mesa de centro, ao lado do meu copo de cerveja intocado. O som do metal a bater na madeira ecoou como um tiro naquela sala silenciosa. Informei-a, com a polidez de quem trata de um negócio encerrado, que passaria no apartamento dela no fim de semana para recolher as minhas coisas e desejei-lhe sinceramente que aproveitasse a sua nova liberdade. Virei-me e comecei a caminhar em direção à saída, abrindo caminho por entre a multidão de convidados estupefactos, que se afastavam de mim como se eu fosse Moisés a abrir o Mar Vermelho. A perfeição do momento foi quebrada pelo som da voz da Sofia, agora despida de qualquer teatralidade e cheia de um pânico genuíno. O guião tinha sido rasgado. Ela correu atrás de mim, agarrando meu braço antes que eu pudesse chegar à porta principal, questionando incredulamente se eu ia simplesmente embora assim, sem lutar, sem discutir. Virei-me para ela, notando que agora tínhamos atenção indivisa de toda a festa, incluindo aqueles que estavam no jardim. Perguntei-lhe, com uma curiosidade fingida, o que ela esperava exatamente, lembrando-a de que ela acabará de terminar comigo. A confusão no rosto dela era palpável, a realidade de perder o namorado estava a colidir violentamente com a fantasia de ser perseguida romanticamente. Foi nesse momento que as diretoras da cena decidiram intervir, percebendo que a sua estrela estava a perder o controle da narrativa. A Beatriz avançou, com o telemóvel ainda a gravar, e lançou a acusação de que a minha reação provava que eu nunca tinha amado a Sofia verdadeiramente, pois um homem apaixonado lutaria pela relação. Era a deixa que elas tinham combinado na casa de banho, a tentativa de manipular a audiência e virar o jogo contra mim. Mas eu estava preparado. Olhei para Beatriz, e dirigindo-me a toda a sala, desmontei a lógica tóxica delas. Expliquei calmamente que lutar por alguém que declarou publicamente a sua infelicidade não é amor, é egoísmo e desrespeito. Afirmei que amar alguém significa desejar a sua felicidade, mesmo que essa felicidade não nos inclua, e que eu respeitava Sofia o suficiente para não a tentar forçar a estar numa relação que ela acabará de rejeitar. A sala oscilou. Pude ver nos rostos dos convidados que a maré estava a mudar. O que antes parecia um drama romântico estava a revelar-se como algo cruel e imaturo. A Sofia,
percebendo que o seu plano estava a sair pela culatra de forma espetacular, tentou recuar desesperadamente. Com a voz embargada e o rosto a corar de vergonha, sugeriu que talvez tivesse sido precipitada e que poderíamos apenas fazer uma pausa, um tempo para pensar. Era a tentativa patética de salvar a face e manter-me no gancho, tal como tinham planeado, criar a crise para depois gerir a reconciliação com presentes e viagens. Mas eu não lhe dei essa boia de salvação. Com um sorriso triste, concordei prontamente que uma pausa era uma excelente ideia, sugerindo que fosse uma pausa definitiva. Disse-lhe que ela precisava de tempo para descobrir o que realmente queria, sem a pressão de um namorado que ela considerava desatento. A cada palavra minha, o fosso entre nós aumentava. A Camila, vendo a amiga afundar-se, tentou sussurrar algo ao ouvido da Sofia, provavelmente uma nova tática, mas a Sofia estava paralisada, boquiaberta, assemelhando-se a um peixe fora de água. A atmosfera na festa tinha mudado de excitação para um desconforto profundo. As pessoas já não olhavam para mim com pena, mas sim para Sofia e as amigas com um misto de julgamento e descrença. Eu mantive a minha postura ereta, sem demonstrar a raiva que fervilhava dentro de mim. A minha vingança não seria através de gritos ou insultos, mas através de um espelho implacável onde elas eram obrigadas a ver o reflexo da sua própria manipulação. A Sofia tentou argumentar mais uma vez, acusando-me de ser imaturo por desistir tão facilmente, tentando distorcer a realidade para se fazer de vítima novamente. Eu respondi a essa acusação com uma lógica demolidora, questionando em que mundo é que respeitar a decisão de uma mulher e sair sem fazer uma cena era considerado imaturidade. Perguntei-lhe se a maturidade, na visão dela, envolvia manipulação pública e testes de lealdade. As palavras pairaram no ar, pesadas e acusatórias. Vi a Beatriz baixar o telemóvel lentamente, percebendo que o vídeo que estava a gravar não iria viralizar pelas razões que ela esperava. Em vez de namorado insensível, ela estava a documentar a queda das manipuladoras. Eu estava pronto para dar o golpe final, pronto para revelar que sabia exatamente o que se passava nos bastidores daquela farsa, mas deixei-as cozinhar no seu próprio molho de pânico por mais alguns segundos. O palco estava montado, a audiência estava cativa, e eu estava prestes a puxar a cortina e revelar os bastidores podres daquela encenação. A tentativa desesperada da Beatriz de salvar a narrativa foi o catalisador final de que eu precisava. Ela tinha acabado de acusar a minha falta de reação como prova de que eu nunca me tinha importado, uma última cartada para virar a sala contra mim e ganhar a sua aposta sórdida. O ar na sala estava tão pesado que se podia cortar a faca, e a tensão era quase sufocante. A Sofia olhava para mim com olhos marejados, uma mistura de confusão genuína e pânico crescente, percebendo que o guião que ela tinha decorado não tinha páginas para lidar com um homem que simplesmente aceita o fim e se vai embora. Mas eu não podia sair sem lhes dar aquilo que elas tanto queriam, um final inesquecível. Parei no meio da sala, respirei fundo e permiti que um sorriso frio e conhecedor se formasse no meu rosto. Era hora de deixar cair a bomba atômica. Olhei diretamente para Beatriz, que ainda segurava o telemóvel como uma arma apontada à minha reputação, e perguntei-lhe, com uma voz clara e audível para cada pessoa presente naquela vivenda, se a indignação dela vinha de uma preocupação genuína com a amiga ou do medo de perder os 1.000 € que tinha apostado na casa de banho há 1 hora atrás. A cor fugiu do rosto dela instantaneamente, deixando-a pálida como um fantasma. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior, não era um silêncio de expectativa, mas sim de choque puro. A Sofia virou a cabeça bruscamente para a amiga, e depois para mim, com o terror a começar a instalar-se nos seus olhos. Eu continuei, sem lhes dar tempo para recuperarem o fôlego. Expliquei a sala inteira, com a calma de um procurador a apresentar provas irrefutáveis, que eu tinha chegado mais cedo para ajudar o Tiago. Contei-lhes como estava a carregar cadeiras quando ouvi vozes vindas da casa de banho de serviço. Descrevi, com detalhes cirúrgicos, a conversa que elas pensavam ser privada. Citei as palavras exatas da Sofia sobre como eu precisava de um susto para voltar a valorizá-la. Relembrei a instrução precisa da Camila sobre os ângulos de filmagem para captar a minha humilhação em alta definição para o TikTok. E, o mais devastador de tudo, expus a aposta financeira que tinham feito sobre quanto tempo eu demoraria a cair de joelhos e a chorar. A cada frase minha, a fachada de vítimas que elas tentavam manter desmoronava-se um pouco mais.
Apontei para Beatriz e revelei que ela estava a gravar tudo desde o início, não para recordar um momento, mas para monetizar a minha dor nas redes sociais. O telemóvel na mão dela baixou lentamente, tentando desaparecer atrás das costas, mas o dano já estava feito. Todos os convidados olhavam agora para o aparelho como se fosse um objeto contaminado. O Tiago, que estava perto das colunas de som, olhava para mim com a boca aberta e depois para Sofia com uma expressão de repulsa absoluta. Continuei a minha narrativa implacável, dirigindo-me agora a Sofia. Disse-lhe que ela queria saber se eu lutaria por ela, mas que a única coisa que ela tinha conseguido provar era que valorizava mais o entretenimento das amigas e a validação online do que a dignidade do homem com quem partilhava a vida há 2 anos. Recordei-lhe o plano de me fazer prometer uma viagem à Madeira ou comprar malas de luxo como condição para o perdão, expondo a natureza mercenária e manipuladora de todo o esquema. A sala irrompeu em murmúrios. Já não havia dúvidas, a audiência tinha emitido seu veredito. Frases como comportamento psicótico, que vergonha e isso é doentio começaram a surgir da multidão, vindas até das pessoas que, minutos antes, estavam prontas para me julgar. A Sofia começou a chorar, mas desta vez as lágrimas eram reais. Eram lágrimas de vergonha, de quem foi apanhado em flagrante delito e despido de qualquer defesa moral perante a sua comunidade. As amigas tentaram gaguejar desculpas, dizendo que era apenas uma brincadeira, que eu estava a exagerar, mas as suas vozes foram abafadas pelo desprezo coletivo. Eu olhei para a Sofia uma última vez naquele ambiente. Disse-lhe que o teste dela tinha funcionado, mas não como ela esperava. Ela queria ver quem eu era sob pressão, e viu. Eu vi quem ela era quando pensava estar no controlo. E o que eu vi foi alguém com quem eu não queria passar nem mais um minuto da minha vida. A humilhação inverteu-se completamente. O plano de me envergonhar transformou-se num espetáculo da sua própria crueldade. Sentindo que já não havia mais nada a dizer, virei costas definitivamente. O caminho até a porta parecia agora muito mais curto, o ar parecia mais leve. Eu não estava a fugir, estava a libertar-me. Atravessei o hall de entrada, ouvindo os soluços da Sofia atrás de mim, que soavam agora como o choro de uma criança mimada que partiu o brinquedo favorito. Saí para o ar fresco da noite algarvia, sentindo a brisa do mar como um bálsamo. Mas a noite ainda não tinha acabado. Antes que eu pudesse chegar ao meu carro, ouvi passos apressados no cascalho atrás de mim. A Sofia correu para fora da casa, seguida de perto pelas cúmplices, que pareciam crianças culpadas apanhadas pelo diretor da escola. Ela agarrou meu braço com uma força desesperada, implorando para que eu parasse. As máscaras tinham caído, as câmaras estavam desligadas, e agora, na escuridão do jardim, ela tentaria sua última e mais patética manobra, convencer-me de que a traição pública era, de alguma forma distorcida, um ato de amor. Mas eu já não era o namorado dela, eu era apenas uma testemunha do seu naufrágio moral. Parei e olhei para ela, pronto para encerrar aquele capítulo tóxico da minha vida de uma vez por todas. Ali, sob a luz amarelada dos candeeiros de jardim e com o som abafado da música da festa ainda a ecoar ao longe, a Sofia tentou desesperadamente reescrever a história que ela própria tinha criado. Com o rímel a escorrer pelas faces e a elegância de horas antes completamente destroçada, ela agarrou-se ao meu braço, jurando que tudo não passará de um erro estúpido, uma brincadeira que saiu do controlo. Ela insistia que nunca quis terminar verdadeiramente, que me amava e que só o fez porque se sentia insegura. No entanto, ao olhar para ela, senti uma clareza fria e absoluta. Afastei a mão dela gentilmente, mas com firmeza, e expliquei-lhe que o problema não era o teste em si, mas a arrogância de pensar que eu era alguém que podia ser manipulado dessa forma. Disse-lhe que ela tinha valorizado o entretenimento das amigas acima da minha dignidade e que estava disposta a destruir a minha reputação por alguns gostos nas redes sociais. As amigas, Beatriz e Camila, mantinham-se a uma distância segura, encolhidas na penumbra, percebendo finalmente a gravidade da catástrofe que tinham orquestrado. A Sofia tentou culpar a influência delas, alegando que lhe tinham enchido a cabeça com ideias tóxicas sobre como os homens precisam de ser abanados para darem valor ao que têm. Respondi-lhe que a culpa não era de quem dava o conselho, mas de quem decidia segui-lo. Foi ela quem planeou, foi ela quem ensaiou, e foi ela quem sentiu excitação ao imaginar a minha dor.
Não foi um acidente de percurso, foi uma escolha deliberada de caráter. Enquanto caminhava para o meu carro, ouvi-a gritar que eu estava a deitar fora 2 anos de vida por causa de uma noite. Parei uma última vez, não para discutir, mas para deixar claro que eu não estava a deitar nada fora. Ela já o tinha feito no momento em que decidiu transformar o nosso amor num circo para o TikTok. Arranquei com o carro, deixando para trás a vivenda, a festa e a mulher que eu pensava conhecer. Pelo espelho retrovisor, vi 3 figuras paradas no caminho de cascalho, diminuindo até desaparecerem na escuridão. A viagem para casa foi silenciosa, mas pela primeira vez em meses, senti uma paz profunda. Não havia mais a necessidade de tentar impressionar alguém que nunca estava satisfeita, nem a pressão constante de competir com as expectativas irreais das amigas dela. Naquela noite, dormi o sono profundo de quem se livrou de um peso que nem sabia que carregava. A manhã seguinte trouxe a verdadeira dimensão dos estragos. O meu telemóvel estava inundado de notificações. O Tiago tinha me enviado uma longa mensagem de apoio, contando que a festa tinha morrido pouco depois da minha saída. O ambiente ficou tão tóxico que as pessoas começaram a ir embora, lançando olhares de desprezo a Sofia e ao seu grupo. Aparentemente, a tentativa de humilhação tinha saído tão furada que se tornará o tema principal de todas as conversas, mas com a Sofia como a vilã da história. Vários amigos mútuos ligaram para expressar a sua solidariedade, chocados com a crueldade do plano e com a aposta financeira que eu tinha revelado. Mas foi a barragem de tentativas de contato da Sofia que marcou os dias seguintes. A progressão das mensagens era quase um estudo de caso psicológico. Primeiro, vieram as desculpas abjetas e promessas de mudança eterna. Depois, quando meu silêncio persistiu, surgiu a negociação, onde ela sugeria terapia de casal e prometia cortar relações com a Beatriz e a Camila, como se isso fosse uma moeda de troca suficiente para comprar a minha dignidade de volta. Na segunda-feira, a tática mudou para vitimização. Ela enviou e-mails longos detalhando como estava a sofrer, como não conseguia comer nem dormir, tentando usar a pena como uma alavanca para forçar uma resposta minha. Na terça-feira à tarde, recebi uma entrega no meu escritório. Era um ramo enorme de flores caras, acompanhado por um cartão onde ela pedia apenas uma oportunidade para conversar. A ironia não me escapou. Ela, que exigia presentes caros como prova de amor, estava agora a tentar comprar o meu perdão. Deitei as flores no lixo sem sequer levar o cartão comigo, um gesto que simbolizava perfeitamente o meu estado de espírito, indiferença total. Eu não estava a fazer ghosting para castigar ou para jogar o jogo dela, eu estava simplesmente a manter a minha palavra de que tinha acabado. Para mim, a relação não estava em pausa, estava morta e enterrada. O clímax do desespero dela chegou na quarta-feira à noite. Ouvi uma batida tímida na porta do meu apartamento. Quando olhei pelo olho mágico, vi a Sofia. Ela estava irreconhecível. O cabelo estava apanhado num rabo de cavalo desleixado, usava roupas largas e o rosto estava inchado de tanto chorar. Abri a porta, mas mantive o meu corpo a bloquear a entrada. Ela começou a falar atropeladamente, implorando por 5 minutos, dizendo que faria qualquer coisa mesmo, para voltar atrás no tempo. Ela parecia genuinamente destroçada, uma sombra da mulher confiante e arrogante da festa. No entanto, ao olhar para o sofrimento dela, não senti amor, nem raiva, nem sequer satisfação pela vingança. Senti apenas uma pena distante, como a que sentimos por um estranho que vemos a chorar na rua. Expliquei-lhe calmamente que não havia nada para conversar. Disse-lhe que a confiança é como um espelho, uma vez partido, podemos tentar colar os pedaços, mas a imagem refletida será sempre fragmentada. Ela tentou argumentar que toda a gente merece uma segunda oportunidade, que o amor verdadeiro supera tudo. Eu corrigi-a, dizendo que o amor verdadeiro não humilha, não testa e não manipula. Disse-lhe que a mulher que ela mostrou ser na sexta-feira à noite era a verdadeira Sofia, e que essa pessoa não tinha lugar na minha vida. Quando comecei a fechar a porta, ela tentou segurá-la, num último ato de desespero físico, mas ao ver a frieza nos meus olhos, a força abandonou-a. Fechei a porta suavemente, rodando a chave na fechadura. O clique metálico final soou como um ponto final definitivo numa frase que já se tinha arrastado por tempo demais. Do outro lado, ouvi passos lentos a afastarem-se pelo corredor,
o som da derrota de alguém que apostou tudo que tinha num jogo cruel e perdeu a única coisa que realmente importava. 3 meses depois daquela noite fatídica na vivenda do Tiago, as ondas de choque do grande teste ainda se faziam sentir no nosso círculo social, mas de uma forma que a Sofia e as suas conselheiras nunca poderiam ter previsto. Soube, através de amigos mútuos que ainda mantinham algum contato, que o grupo tóxico tinha implodido completamente. A Sofia tinha cortado relações com a Beatriz e a Camila, numa tentativa desesperada de salvar a sua própria reputação, pintando-se como uma vítima inocente de más influências. No entanto, a estratégia falhou redondamente. A comunidade, pequena e interligada como é, não comprou a narrativa da namorada ingênua. As pessoas viram a realidade, elas podiam ter dado a arma, mas foi a Sofia quem puxou o gatilho, e fê-lo com um sorriso nos lábios e uma aposta no bolso. O estigma social foi tão severo que elas deixaram de ser convidadas para jantares e festas, tornaram-se párias, conhecidas não pelo seu glamour, mas pela sua crueldade e imaturidade emocional. Ouvi dizer que a Sofia começou a namorar com outra pessoa cerca de 6 meses depois. Senti uma pontada, não de ciúme, mas de uma estranha compaixão por aquele desconhecido. Esperava genuinamente que ela tivesse aprendido alguma coisa com o desastre que criou, embora tivesse as minhas dúvidas. Padrões de comportamento enraizados na insegurança e na necessidade de controlo raramente desaparecem sem um trabalho interior profundo, algo que ela parecia incapaz de fazer. Para mim, aquele capítulo estava encerrado, selado com a cera da indiferença. Eu tinha aprendido lições valiosas que nenhuma universidade poderia ensinar. Aprendi que saber o meu próprio valor significa ter a coragem de virar as costas a qualquer pessoa que não o reconheça. Aprendi que o amor real não precisa de auditorias surpresa, manipulações ou jogos mentais. E aprendi que, por vezes, a melhor maneira de vencer um jogo viciado é simplesmente recusar-se a jogar. 8 meses após a festa, a minha vida estava irreconhecível, no melhor sentido possível. Conheci a Clara através de um projeto de trabalho. A nossa dinâmica era o oposto polar do que eu tinha com a Sofia. A Clara era direta, transparente e abominava qualquer tipo de drama desnecessário. Não havia jogos de adivinhação, não havia testes de lealdade, nem armadilhas emocionais escondidas em conversas casuais. Quando finalmente me senti confortável para lhe contar a história do que tinha acontecido com a Sofia, a reação dela foi imediata e inequívoca, confirmando tudo o que eu sentia. Ela não se riu, nem tentou justificar o comportamento como coisas de mulheres. Pelo contrário, ela ficou horrorizada. Disse-me que qualquer pessoa capaz de fazer aquilo a alguém que supostamente ama não entende o conceito básico de amor. Para Clara, aquilo não era insegurança, era sadismo emocional disfarçado de romance. Foi nesse momento, numa conversa tranquila à mesa de um restaurante à beira-mar, que soube que tinha encontrado alguém que realmente entendia. Alguém que compreendia que os relacionamentos saudáveis são construídos sobre os pilares da confiança, da comunicação aberta e do respeito mútuo, e não sobre táticas de manipulação desenhadas para gerar conteúdo para as redes sociais ou provar poder. A Clara mostrou-me que a segurança num relacionamento não vem de ver o outro rastejar, mas de caminhar lado a lado com ele. A noite em que a Sofia tentou terminar comigo publicamente para entretenimento das amigas foi, ironicamente, a melhor coisa que me podia ter acontecido. Ela pensava que estava a testar o meu amor por ela, convencida de que eu passaria no teste através da humilhação. O que ela realmente fez foi testar o meu respeito por mim mesmo, e eu passei com distinção máxima. Saí daquela vivenda sozinho, mas mais completo do que nunca. A dor inicial transformou-se em clareza, e a clareza abriu espaço para um futuro que eu nem sabia que merecia. Hoje, quando olho para trás, vejo aquela noite não como um trauma, mas como uma libertação necessária. O teste acabou, mas a lição permanece gravada na minha alma. Algumas pessoas tentarão transformar o teu amor no seu entretenimento, a tua confiança no seu power trip, e a vossa intimidade em conteúdo público. O segredo para uma vida feliz é garantir que elas só tenham uma única oportunidade para o fazer. Eu fechei essa porta para sempre, ao fazê-lo, abri uma janela para uma vida onde o amor é sinônimo de paz, e não de performance. A Sofia queria um vídeo viral, eu queria uma vida real. No final, ambos tivemos o que merecíamos.
Ela ficou com as visualizações e o escárnio, eu fiquei com a dignidade e o amor verdadeiro. E essa é a única vitória que realmente importa.